Olá para todo mundo. Vamos chegando para nossa aula. A gente tem que tirar o óculos, né? Com óculos dá muito reflexo. Então vamos fazer sem óculos. Se eu engasgar é porque a pessoa não tá enxergando mesmo, tá? Mas a nossa live de hoje vai ser sobre como fazer a sua história gerar conexão com quem você tá falando, tá? E quando eu falo de falar a sua história, existe uma ideia, talvez, que soe meio egocêntrica. Eu não quero que soe que saia como egocentrismo da parte de vocês. Ao mesmo tempo, não dá pra gente passar pela vida sem contar as coisas que a gente faz, né? Então a gente precisa ter esse meio termo, precisa ter essa maturidade para saber quando é hora de falar, quando não é hora de falar, tá? Quando é que isso vai se tornar um ponto positivo para vocês quando vocês estiverem vendendo alguma coisa, tá bom? Deixa eu achar aqui. Pronto, achei meu arquivo. Tem que ficar mais de pertinho hoje, porque eu tô sem óculos, para poder enxergar. Tudo bem? Então vamos começar a nossa live. O Instagram mandou um recado pra mim. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Eu não sei se... Eu tô recebendo um aviso do Instagram que o vídeo não tá bom. Mas enfim, se parar, vocês avisam, tá bom? Então, meu nome é Catarina. Eu sou uma especialista em marketing de conteúdo. E essa é a nossa live Feijão com Arroz, que acontece diretamente de Nanaimo, Colômbia Britânica, aqui no Canadá, aí no Brasil, toda sexta-feira, às 19h30. Tudo bem? Aqui o foco dessas lives, como eu sempre falo, eu gosto de começar as nossas lives falando sobre isso, o foco é pegar todas aquelas regras do marketing, fazer você processar essas ideias e ver o que é que realmente funciona para você. Não que você saia repetindo, sem fazer nenhum nexo, sem fazer nenhum sentido para você. Então, eu quero mesmo que fazer você pensar, refletir e decidir o que é que vai reter, tá? Eu gosto de seguidor assim, que decide por si mesmo e toca o barco, sem ficar preso a um monte de cagação de regra, tá bom? Então, para começar essa live, eu queria começar explicando os termos do marketing, que você provavelmente vai passar muito tempo ouvindo, se você tá estudando, se você tá começando, pode ser que esse termo te gere alguma dúvida, mas são termos normalmente em inglês e que você precisa se familiarizar para depois não ficar assim, o que é isso? Pode falar em português, Catarina? Pode falar em português. Falando nisso, o marketing no Brasil, ele tá bem equilibrado, tá? A gente tem uma tendência a achar que as coisas de fora são melhores, estão à frente, quando na verdade ninguém faz marketing como brasileiro, tá, gente? Então, a gente tem um quadro hoje de especialistas de marketing brasileiros que estão, assim, bem à frente. E por causa disso, a literatura sobre marketing também tá bem desenvolvida, tá bem traduzida, tem muita coisa em português que já tá muito boa, muito acessível, tá bom? Então, mas ainda assim são usados termos em inglês. Ficou? E a gente usa assim, e eu espero que vocês possam ter isso na cabeça e fixar e saber do que é que se trata. Então, muitas vezes quando eu falo assim sobre, a gente vai falar sobre storytelling, fala assim, o que seria isso, tá? Então, storytelling é a sua capacidade de contar uma história congruente, tá? De começo, meio e fim, com elementos que vão prender a atenção do ouvinte. Eu posso muito bem falar assim, eu fui no spa, ponto. Essa é a minha história, o que é que você fez ontem? Fui no spa. Mas se eu quiser pegar e trazer a atenção de quem tá me ouvindo, tornar essa história interessante, veja bem que eu não tô falando de aumentar fatos, inventar fatos ou omitir fatos. Não, eu tô falando de tornar essa contação de história muito mais intrigante, muito mais interessante, tá? É diferente de eu chegar e contar, sei lá, uma piada de uma forma que não vai ter graça nenhuma. Então, é a gente praticar o ato de contar histórias. Tudo bem? Esse é um termo. Outro termo que a gente vai usar hoje na nossa live, e eu quero que você tenha isso em mente, se chama jornada do herói. Isso é uma coisa muito falada para
é determinar a parte onde você saiu do problema e chegou na solução. Então, quando a gente fala sobre isso no marketing, sobre jornada do herói, é esse termo que é empregado na evolução do personagem, tá? Então, pode ir de um sofrimento até um sucesso, seja o sucesso o que você queira, o que você entenda por isso. Pode ser liberdade, pode ser um amor, pode ser um emprego, pode ser o que for, tá? Se a gente pegar, sei lá, a história de Cinderela, a gente tem uma jornada do herói, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho mais sobre Cinderela mais tarde. Eu tô falando muito de Cinderela porque é o que minha filha mais assiste. E outro termo que a gente também vai falar nessa live é o tal do ponto A, ponto B. Tudo bem? Então, seria quando esse termozinho, ele é usado para mostrar a evolução desse personagem, tá? Então, o ponto A e o ponto B determinam o começo e o fim da jornada do herói. Então, agora a gente já aprendeu 3 termos que são muito usados, que é o storytelling, a jornada do herói e o ponto A, ponto B. Então, a gente vai usar esses termos durante essa live, mas eu queria, como a live se chama Feijão com Arroz, não tem como eu começar uma live sem explicar o que vai, né, o que é usado, como é dito. Então, vamos lá. Essa técnica de storytelling, de saber a história, de contar a história, ela é muito utilizada por produtor de filme, tá? A Disney faz isso desde que Disney é Disney. Então, se a gente for parar para pensar, a Cinderela tem uma história, a Mulan tem uma história. A Mulan não é por amor. Na verdade, não de amor, de arrumar um par perfeito, né? Já a da Cinderela é. Mas a Mulan é mais de liberdade. E aí, no final, ela arruma um amor lá, mas a história é muito mais sobre liberdade. Então, a Disney faz isso primorosamente. A Disney começa contando o ponto ruim, né? O ponto da desgraça, que tá lá a Cinderela, né? Toda farrapenta e o sofrimento que ela passa pra chegar no ponto final, no ponto B, que é realmente arrumar o amor da vida dela e parar de sofrer. Então, tudo isso é contado. A Disney podia contar assim, ó, tem uma moça que tá sendo escravizada e depois mas ela vai conseguir achar alguém especial na vida dela. Tem que ter um momento, tem que ter um crescente, tá? Todo filme tem isso. Filme de ação, todo filme tem isso. Então, isso é como contar a história. E é isso que a gente precisa aprender para que a gente possa gerar conexão com quem vai ouvir a gente. A gente não conhece as pessoas, a gente não sabe a história de vida delas pra gente se conectar, assim, e virar melhores amigos. Mas a gente pode, sim, estar em determinado local e ouvir um pouco da história, ouvir um resumo e dizer assim, nossa, que pessoa interessante. Então, o que seria interessante? Como você quer ser visto? Muitas vezes a gente conta a nossa história, mas não é o que as pessoas estão ouvindo. E aí é quando a gente precisa trabalhar isso sobre storytelling para que a gente possa gerar a conexão que a gente quer com a pessoa. A pessoa que pode me assistir explodindo, talvez, em casa, vai dizer, nossa, mas como Catarina é grossa, como ela é inconsequente, como ela é dura. Mas, na verdade, quer dizer, eu não sei se essa é a verdade, né? Não sei, vou perguntar para os meus filhos. Mas isso é um recorte, então a gente precisa saber qual história a gente quer contar. A gente pode, né, deixar claro, as pessoas sabem que quem me conhece sabe que eu sou estourada, as pessoas que me conhecem sabem que eu não tenho muita paciência, mas isso é parte da minha história. As pessoas não só me conhecem por isso, então isso precisa estar muito claro na hora que você vai contar a sua história, tá? Oi, Gi! Exatamente, Gi. Storytelling é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Oi, Jéssica. Oi, Pedro. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado, porque nem tudo que a gente está contando está sendo absorvido. Então, uma parte só do que a gente fala é absorvida e a gente tem que ter a clareza necessária para que as pessoas possam absorver o máximo possível. Tudo bem? Só que aí não adianta a gente explicar a técnica do que fazer. Ó, vamos lá, você vai começar do ponto A, vai contar o seu perrengue, vai contar o seu sofrimento e vai chegar no ponto B. Se as pessoas não sabem, se você que está me assistindo aí não sabe a sua história, se você não sabe como contar a sua história, tem muita gente muito interessante. Na verdade, eu sou apaixonada por pessoas, eu sou apaixonada por histórias.
E eu sei que todo mundo é interessante. Eu sei disso. Só que nem todo mundo consegue enxergar isso a fundo, tá? Então, hoje, eu queria tentar tirar isso de dentro de você. Eu sei que o tempo é curtinho, mas eu queria extrair isso de você para que você pudesse ponderar essas coisas aí e trazer pro seu negócio, trazer pro seu empreendimento. 2 lives atrás a gente falou sobre ter os seus valores. Não, acho que foi a live passada, onde eu falei sobre depressão e eu falei, tenha os seus valores alinhados, porque senão, quando você cair aqui dentro, quando você cair dentro desse aquário de marketing, de mundo de rede digital, se você não souber quem você é, quem são seus valores, pelo que você luta, você vai passar a copiar. Você vai passar a ficar perdida, se comparar, e aí você vai dizer, isso não é pra mim. Então, precisa isso estar muito bem definido na sua cabeça para que você saiba como fazer e o que fazer, como mostrar, tudo bem? Então, falando sobre isso de dizer como fazer, mas não saber como fazer, muita gente acha que, eu vou aprender, vou assistir um vídeo no YouTube, como faz, e aí vou fazer. Inclusive, eu tava até brincando com meu marido esses dias, que um namorado fala pra namorada assim, amor, troca o... Eu não lembro exatamente qual era a peça. Acho que era a bateria, que ele pedia pra namorada trocar a bateria do carro. E ela falou, tá bom. E ele fala, ué, você sabe trocar a bateria? Ela, vou assistir um vídeo do YouTube. Então, nem tudo na vida, ela podia até ver como é que se troca uma bateria de um carro, mas na hora de fazer é que o negócio é diferente, né? A gente pode... Eu acho lindo, meu sonho é confeitar bolo. E eu morro assistindo vídeos de decoração de bolo. Mas na hora de fazer, o negócio não sai, né? Não tem aqueles reels que comparam, né, expectativa e realidade. Isso. Então, na hora de fazer, precisa ter prática. Na hora de fazer, precisa ter noção do que é que você vai falar, precisa saber o que você vai falar, como você vai montar essa história, para que você tenha esse crescente de atenção, para que você tenha esse crescente de explicação e clareza, tá? Então, reconheça a sua história. Você precisa anotar, manter, sei lá, um diário, manter um registro do que você já fez. No início eu acho que foi 2 anos atrás, e numa dessas crises de depressão que eu tive, eu resolvi fazer uma lista de todas as coisas difíceis que eu já fiz. Tudo, tá no meu celular. De vez em quando eu leio essa lista, quando eu tô muito mimizenta, quando eu tô muito chorona, eu vou lá e leio essa lista. Eu falo, cara, como eu sou forte, como eu já fiz coisas difíceis na minha vida. E aí eu me fortaleço nisso e eu reconheço a minha história. Então, reconhecer a minha história e saber o que eu já passei e como eu posso contar e como isso pode servir de inspiração ou de força ou de alento para outras pessoas, facilita muito na hora de que como você vai contar a sua história, criar o seu infoproduto, criar a forma como você vai expor esse produto. Durante essa live, eu vou dar muitos exemplos. Então, se você quiser anotar, anota aí num pedaço de papel, num guardanapo, papel higiênico, o que você quiser, para que a ideia não vá embora, tá bom? Eu sempre falo essas coisas de a ideia vem e você precisa estar pronto para anotar. Se eu mostrar minha gaveta aqui, eu acho que eu tenho coleção, meu marido fica doido comigo, porque eu tenho coleção de post-it, de caneta, então eu sempre tenho um dentro de livro, dentro da minha bolsa, tem várias coleções aqui. Dentro da minha gaveta de dormir, do lado da minha cabeceira, porque eu tô sempre escrevendo e anotando alguma coisa num post-it. Então, presta atenção, se vier a ideia, anota, tá? Coloca pra fora aí dentro do seu negócio, tudo bem? Eu amo biografia. Como eu falei, eu sou apaixonada por pessoas e eu acho que não é comparação que eu faço, mas eu gosto de ver um lado que as pessoas normalmente não mostram. Eu tava esses dias lendo, eu mostrei nos meus stories, que eu tava lendo a biografia da Demi Moore. E é uma vida, assim, nossa, muito, muito, muito trágica. Muito trágica. Eu não sabia, eu não conhecia. A gente olha lá a Demi Moore e, né, tá poderosíssima. E a minha filha falou, por que você só gosta de ler biografia? É tão depressivo, só tem problema na vida das pessoas. Eu falei, bem-vindo à vida, né? A vida é complicada. E eu me inspiro vendo a história das outras pessoas. Dizer assim, poxa, olha só o que ela já passou, olha o que ela sobreviveu, olha como ela sobrepujou. Então,
Eu gosto muito disso. Eu mantenho um diário, eu mantenho um registro. Eu gosto de guardar minhas memórias, de registrar, para que eu possa reconhecer minha história. E muitas vezes eu volto no meu diário. Eu tenho vários diários, eu acho que eu tenho uns 5, 6 volumes. Desde pequena eu escrevo. Eu acho que é importante, principalmente quando eu quero ir lá atrás e ler, né? E pensar assim, nossa, como é que por que eu tolerei isso dessa pessoa? Como é que eu passei por isso dessa pessoa? Eu acho assim, me fortalece demais, tá? E aí, eu lembro de uma dessas experiências que eu tava relendo no meu diário. Eu sempre gostei muito de pessoas mais velhas. Não pra namorar, também, né? Meu marido a gente tem alguns anos de diferença de idade, mais de 10 anos de diferença de idade. Eu tenho facilidade eu gosto de trocar experiências, eu tenho facilidade com pessoas mais velhas. E eu lembro que, quando eu fiz 18 anos, uma das minhas amigas, ela tinha mais de 70 anos. E eu gostava muito de sentar para conversar com ela. Inclusive, eu fui noiva antes de casar com meu marido. E ela falou assim, você não quer casar com ele, né? Falta um mês pro seu casamento, você não tem nada. Então você não quer, é óbvio que você não quer casar com ele. E eu fiquei assim, poxa, faz sentido. Então a gente saía, a gente ia tomar sorvete, eu e ela. E eu, de verdade, eu bebia da fonte da sabedoria dela. Até hoje eu tenho um grupo aqui de mulheres que toda segunda, quinta-feira do mês a gente sai pra almoçar. A média de idade é acima de 60, entre 65 a 75 anos. E eu tô lá no meio. Toda quinta-feira, toda segunda, quinta-feira do mês, eu tô lá. Porque eu amo essa troca com elas. Amo. Mês passado, eu ensinei uma delas a como usar o swipe do teclado. Sabe? Quando você escreve assim com o dedo. E ela falou, como assim? Me ensina! Então, essas trocas, né? Eu amo. Eu simplesmente amo. Eita, deixa eu ler aqui os comentários. Agir. Peraí, somos múltiplos. Isso, Gi, somos múltiplos. Concordo. Não acho que tem que deixar nenhuma parte fora. Legal, vou criar essa lista das superações. Fez toda a diferença pra mim, Jessie. Muito. Faz, Gi. Faz. Tá? Faz no seu celular mesmo. A lista de tudo que você já passou. Tudo que você pensa, assim, que é difícil. A minha lista foi coisas difíceis e meus sonhos. E eu passei a comparar, tá? Mas, enfim, a dos sonhos é pra outra live. Faz semanário, faz mensário, faz diário, não. Isso aí. Eita, peraí que tem mais. Eu gosto do Notion também, Jessie. A Gi também, a gente é meio gêmeas, a Gi. Então o marido também é mais velho, né? Obrigada, Jessie. Obrigada. Então, conversar com pessoas mais velhas me traz uma clareza, vamos falar assim, uma sensação de que... eu não sei explicar. Talvez quem gosta de conversar com pessoas mais velhas vai me entender, mas é um sentimento assim de que eu tô me vendo no futuro e eu posso aprender coisas antes, sabe? É meio que um atalho. Me ensina um atalho, sabe? Como é que eu posso desenvolver essa sabedoria? E é mais ou menos isso. Mas enfim, o fato é que toda história, por mais sem graça que seja, ela pode se tornar maravilhosa se você souber contar essa história. Já toda história pode ser a história mais maravilhosa e não vai ter a mínima graça se você não souber contar. Então, do mesmo jeito que eu tava falando, eu posso contar a viagem dos meus sonhos e dizer assim, eu fiz um cruzeiro. Como foi o cruzeiro? Foi legal. Pronto, acabou a história. Né? Mas o meu sonho é fazer um cruzeiro e eu posso contar isso com a maior riqueza de detalhes. Já teve algum livro que vocês estiveram lendo e falou assim, parecia que eu estava vivendo aquilo, parecia que eu estava dentro daquela situação? É mais ou menos por aí. É esse sentimento que vocês têm que gerar quando vocês forem contar uma história, uma experiência. Eu sei que a Gi trabalha com óleos essenciais aqui. É essa sensação que você quer causar nas pessoas. A Jéssica, que está trabalhando justamente com o storytelling agora, é essa sensação que a Jéssica quer ver, mostrar que storytelling é fácil, mostrar que todo mundo pode fazer, que toda história é especial, e aí ensinar as pessoas como montar a história. Como é que você chega na sua própria história? Como é que você para de imitar as pessoas que estão mostrando como ensinar? Como é que a gente passa a se destacar num mundo digital onde tem tanta concorrência?
tá? Então, quem aqui conhece a história do anúncio do sítio que foi feita por Olavo Bilac? Eu adoro essa história, meu pai contava demais essa história, falando que muitas vezes a gente pode contar a história, dependendo como a gente conte, as pessoas têm emoções diferentes. Então, conta a história de que um amigo de Olavo Bilac queria vender um sítio e ele pediu para Olavo Bilac fazer o anúncio desse sítio para ser vendido. E aí Olavo Bilac falou assim, eu copiei aqui, vou ler rapidinho para vocês. Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Conta a história que meses depois o Olavo Bilac perguntou pro amigo, e aí, vendeu o seu sítio? E ele falou assim, nem pensei mais nisso. Quando li o anúncio que você escreveu, eu percebi a maravilha que eu possuía. Então, sentimentos baseados em como a gente descreve a história podem ser gerados. E é isso que a gente quer gerar nas pessoas. Conexão, sentimentos, identificação. Tudo bem? Então, a minha sugestão para você chegar na sua história e saber o que contar dê um passo para trás. Dê um passo para trás e observe as coisas que você já passou na vida. Observe como você pode ensinar pessoas com isso. Então, eu já tive depressão. Como é que eu posso ensinar as pessoas sobre isso? Ontem, uma amiga minha que também teve depressão, ela fez uma palestra num shopping falando sobre empreendedorismo e saúde mental. Então, esse foi o passo para trás da vida dela, de ver que eu posso agora incentivar e inspirar outras mulheres ou trazer alento, enfim. Então, esse é o passo para trás que eu quero que vocês deem e observem. Por isso que fazer a lista das coisas difíceis que vocês já passaram pode sim trazer clareza no que é que você pode ajudar outras pessoas. E quando eu falo ajudar outras pessoas, é também ter um produto onde você vai ser pago por isso. Onde você vai dividir o seu conhecimento e as pessoas vão pagar para dizer assim, ó, Catarina já passou por isso. Eu não quero esperar até o final para passar. Se eu puder ter atalhos, as pessoas puderem, se Catarina puder me dizer o que eu preciso fazer para sair logo dessa situação, eu vou fazer. Eu acho que é mais ou menos esse sentimento que eu tenho quando eu tô conversando com pessoas mais velhas, sabe? Me dá algum atalho. Então, se você já passou por alguma situação difícil, isso pode sim virar um infoproduto, isso pode sim ser algo que você pode vender para que você possa dar atalhos para as pessoas, tá bom? Então, quando vocês passarem por alguma dificuldade, não pense que, por que eu tô passando por isso? Pense que depois você pode sim ajudar outras pessoas, tudo bem? Então, Instagram, rede social, é uma máquina de cópias. E é muito difícil você se manter autêntico se você não sabe a sua história. É muito difícil você dizer assim, coitadinha de mim, ó, tá todo mundo aí bombando, todo mundo fazendo isso aí, ó, mas também faz isso porque não tem um problema, porque tem dinheiro, não é isso, tá? Faz a sua história e quanto mais próximo, quanto mais rica a sua história for, quanto mais autêntica a sua história for, menos a chance de você vai ter de se comparar com as pessoas ou de você ter hater. Porque não tem como as pessoas te acusarem de coisas, sendo que é a sua história, tá? Não tem como as pessoas falarem assim, nossa, mas copiou meu trabalho, nossa, mas olha que coisa, fica repetindo tudo. Então, sejam autênticos e nunca vai faltar assunto para vocês, nunca vai faltar conteúdo, nunca vai faltar conexão, porque é a história de vocês estão próximos da história de vocês, não tá olhando pro lado, tudo bem? Boa, Jessi, boa, adorei isso. A Jessi tem uma história, nossa, Jessi é guerreira, Jessi adoro, sou apaixonada pela história da Jessi. Então vamos lá, desculpa. Eu esqueci o livro lá embaixo que eu queria mostrar pra vocês. Depois da live eu faço um story mostrando. O que eu vou falar agora
As dicas que eu vou falar agora, que se tiver papel, anota, são perguntas, são pontos para você ponderar, são baseados no livro O Poder da História, do Jim Rohn. Não sei se tem em português, mas estou amando esse livro. Não é um livro exatamente sobre marketing, mas ele fala o poder da história que você tem de contar da sua vida para melhorar a sua vida. Então ele fala em relação ao seu trabalho, em relação à sua família. Inclusive ele faz uma lista dos assuntos mais... das categorias mais comuns do storytelling, mas ele se ateve a 5. Então a gente vai se prender a essas 5 agora. E eu vou tentar ser bem sucinta, bem feijão com arroz, tudo bem? Então, as 5 histórias mais contadas pelas pessoas é trabalho, família, saúde, felicidade e amizade. E aí, algumas perguntas fazem a gente ter uma reflexão para a gente descobrir o que é que a gente pode trabalhar aqui, o que é que a gente pode expor no digital, para que a gente possa ser original, para que a gente possa descobrir qual é a nossa vocação, qual é o nosso propósito em estar aqui, em compartilhar. Eu acredito que todo mundo que está aqui na rede digital tem um propósito, seja ele ganhar dinheiro, e se for ganhar dinheiro não tem nada de ruim nisso, é por um propósito de ajudar ou de sua família, ou de melhorar de vida, ou qualquer que seja o propósito é válido, ou inspirar alguém, ou porque você passou por um perrengue muito grande e agora você quer inspirar alguém. Então, sempre vai ter um propósito. E aí, qual é o seu propósito? Né? Ter uma noção de que você ser paga por isso, tem muita gente que acha que isso é errado e fala, o dinheiro corrompe as pessoas, porque agora tá ali, ó, ganhou dinheiro, tá fazendo dinheiro sobre o sofrimento dela. Eu acho que não. Eu acho que dinheiro não corrompe pessoas. Eu acho que dinheiro potencializa como as pessoas são. Se uma pessoa gosta de compartilhar, ela vai compartilhar mais, porque ela vai ter mais para compartilhar. Se as pessoas gostam de fazer atividades na comunidade, eu acho que agora o dinheiro vai fazer ela ajudar mais. Então, eu acho que é bom ter dinheiro. Tá? Eu acredito que Deus quer que a gente seja produtivo e quer que a gente se dê bem para que a gente possa ajudar as pessoas à nossa volta. Afinal de contas, eu acredito que é para isso que a gente está na Terra, para ajudar pessoas e ser ajudado também. O problema é quando a gente só fica nisso, né? O problema é quando a gente faz disso a nossa paixonite. Então, eu acredito muito nisso. Então, vamos lá para as perguntas, né? Ele fala algumas perguntas sobre trabalho. E eu quero que vocês ponderem isso para que vocês possam, num futuro, quem quiser migrar para o digital, possa dizer assim, poxa, aquelas regras vão me dar um norte, tá? Então, ele pergunta, qual é a sua relação com o trabalho? É um fardo? É uma alegria? O que é que faz te levantar todo dia de manhã? É dinheiro? É prestígio? É realização pessoal? É o fim ou é um meio para alguma coisa? Tá, eu tô fazendo, sei lá, agora por enquanto eu tô fazendo isso aqui porque eu quero ter dinheiro ou porque eu quero um degrau para ir para algo a mais que vai me levar. Então é um meio ou é um fim para... Desculpa, é o fim ou é um meio para alguma coisa? Você se sente forçado a trabalhar ou chamado a trabalhar? Quanto do seu talento e experiência é colocada nesse seu trabalho? Qual o sentimento que você tem quando você pensa em trabalho? Que você é desafiado, que você está preso, você é desapontado, frustrado ou animado? Ou outros, tá? Escreva 5 coisas sobre o seu trabalho se o dinheiro não fosse o problema, se não fosse... O que é que você gostaria de manter desse seu trabalho? Então, o meu trabalho é horrível, meu chefe é ruim. O que é que eu gostaria ainda assim de manter nesse trabalho? Nessa situação? A amizade é boa, eu me sinto animada, eu me sinto estimulada. O que é que você poderia fazer se não fosse dinheiro, tá? Como é que você se sentiria? Então, 5 coisas que sobre o seu trabalho que se dinheiro não fosse problema, você gostaria de manter na sua vida, tá bom? Família. Vamos lá. No grande esquema da vida, qual a importância da família para você? Sua relação com sua cara metade está como você gostaria? Existe desconexão, falta intimidade ou intensidade, cumplicidade?
Como é sua história com seus filhos e com seus pais? Você tem irmãos? Outros membros da família? Como é a sua história com eles, seu relacionamento com eles? Em qual extensão você culpa seu trabalho por estar afastado da sua família? Lembrando que a maioria das pessoas que responderam essa pesquisa que esse Jim Blair fez, falou que trabalhava para dar o melhor para a família. Então termina que o trabalho vira algo que afasta você da família. Como é que a gente faz para ter um equilíbrio disso? Como é que sua família vê o seu trabalho? Como é que você se vê fazendo o trabalho e dando assistência à sua família? Saúde. Eu achei essa muito interessante. Como é que vai sua saúde? O que você tem feito para cuidar dela? Se você continuar desse jeito, onde você vai chegar? Eu achei muito interessante essa pergunta porque há 4 anos atrás, por aí, 4, meu filho, o meu segundo, teve convulsão. A gente pegou de surpresa, enfim, a gente pegou ele tava batendo no chão já, ele caiu da cama e teve a convulsão. E eu lembro de eu estar com ele no braço e entrar na emergência do hospital correndo. E quando eu coloquei ele na maca e a enfermeira começou a falar comigo, eu não conseguia respirar, porque eu tava muito cansada de correr. Fora, enfim, do nervosismo, eu sei que tem tudo isso. Mas a partir daquele dia eu falei, eu preciso cuidar do meu corpo para que numa emergência eu possa ajudar os meus filhos. Para que numa emergência eu possa ajudar pessoas. Então o meu propósito foi, a gente mora bem perto do hospital, a gente mora uma quadra do hospital literalmente. E eu falei, numa emergência eu quero correr com ele nas costas para que eu possa salvar ele. Então o meu propósito de me exercitar hoje é esse, é por eles. É para que eu possa ter uma resposta rápida, meu corpo possa funcionar e ter a energia necessária para que eu possa suprir a necessidade deles. Então, é muito doido quando a gente para pensar, quando a gente tem um motivo além do nosso próprio bem-estar, né? Esse autor, inclusive, ele cita que é muito comum você ver mulheres que são fumantes, que já tentaram largar várias vezes o vício e conseguem parar assim que descobrem que estão grávidas. Porque o propósito é muito maior do que só elas. É muito maior do que só a sua saúde física. É proteger o seu bebê, é um amor maior do que você. Então, eu achei muito interessante essas perguntas sobre saúde, porque é parte da minha história, né? Eu poderia, talvez, com isso, abrir um Instagram para falar sobre, grupo de apoio para mulheres. Eu tive uma aluna, onde eu mentorei, que ela vendeu um grupo, ela era psicóloga, mas as 2 filhas dela usavam implante coclear. Sabe aquele para audição que fica preso aqui na cabecinha? E ela falou que não achava informação, não tinha suporte para os pais. Tinha atendimento para as crianças, terapia para as crianças, psicólogo para as crianças, mas e os pais? E ela resolveu criar um produto, né? Era um grupo de apoio para os pais de crianças com implante coclear. E ela vendeu até para uma pessoa que estava eu vou esquecer, não era Dubai, era uma Sri Lanka. Ela vendeu para uma mãe até que estava no Sri Lanka. E eu achei muito interessante porque ela falou, eu jamais pensei que eu fosse um dia estar falando sobre isso, né? É fora da minha área, eu uso a minha experiência, a minha história de vida como psicóloga para fazer esse grupo de apoio a pais de crianças com implante coclear. E eu achei muito interessante, eu não esqueço dela, a Emanuela. Achei muito legal. Então, as perguntas, voltando. Você considera saúde importante, mas quase nunca cuida da sua? Você fuma, você come, você dorme bem, toma muito remédio, você é estressada? Você acha que se cuidar faz de você uma mãe egoísta? Ou um funcionário preguiçoso? Tipo, trabalho, 10 horas, no intervalo do almoço eu vou pra academia. Será que isso faz de você um funcionário preguiçoso? Isso é sua história também. A história que você conta é a mesma que os outros estão ouvindo? Você ficaria feliz de ver os seus filhos copiando seu estilo de vida? Essa pergunta me mexeu comigo. Então, dessa vez, para vocês anotarem aí
no papel, no guardanapo de vocês. A pergunta é: pense num tempo onde você esteve de cama, onde você não conseguia fazer nada, nem ler um livro. Qual a promessa que você fez para si mesmo enquanto você estava prostrado, enquanto você estava de cama? Quando eu sair daqui, eu vou fazer 3 pontinhos. Pensa nisso, tá? A Jéssica tem uma história de ficar em hospital, né, Jéssica? Então, eu tenho certeza que a Jéssica já falou. E ela já contou essa história. E é essa beleza de quando a gente faz um storytelling. Porque toda vez que a Jéssica conta essa história, eu me emociono muito. Porque mexe comigo, mexe com algumas situações. Eu lembro que sempre após... eu vou chorar. Sempre após as convulsões de Miguel, tudo caía numa linha de prioridade que antes a gente se preocupa com tanta bobagem, né? A gente se preocupa com tanta coisa que acabou. Se Miguel não tivesse sobrevivido a alguma convulsão, não ia ter nível de importância nenhuma. Então, contem a história de vocês. Porque isso vai gerar conexão com as pessoas. Você pode trazer alento para alguém. Você pode melhorar a vida das pessoas. E tudo passa a ter um peso, né? Uma prioridade. Então, qual que é a sua prioridade hoje? É ganhar muito dinheiro? É ajudar um parente? É ajudar seus pais? Comprar uma casa? Qual que é? A sua prioridade é digna. O seu propósito é digno. E use essa história para que você gere essa conexão com as pessoas, para que você descubra, peraí, eu passei por isso, eu posso falar sobre isso. Você não precisa ser formada em psicologia para falar sobre depressão. Você conta a sua história. Você pode contar como foi o seu processo de emagrecimento. Nada que fira os conselhos de saúde, né? Você não é uma nutricionista para passar um regime para as pessoas. Você pode contar a sua história de emagrecimento. Você pode contar como depressão e ansiedade afetam no seu peso. Você pode fazer um grupo de apoio, um desafio. E você pode sim vender isso. Você não precisa se sentir culpado porque você está monetizando um conhecimento seu. Afinal de contas, você está dando um atalho para essas pessoas, tá? Olha a história da Jéssica aí. Quando eu fiquei internada, Deus falou que oportunidades iriam acontecer assim que eu saísse do hospital. E muita coisa aconteceu. Jéssica viajou de avião e foi pro mastermind da Liz, da professora dela. Jamais Jéssica ia imaginar viajar de avião, né, Jéssica? E muitas coisas aconteceram depois, quando a Jéssica saiu do hospital, de verdade, com uma anemia severa. Não foi isso, Jéssica? Então, contem a história de vocês. Eu me amarro ver os vídeos de história das pessoas. O último que eu assisti foi a história da Valesca Bruzzi, né? Eu falo, cara, quem olha essa mulher hoje não tem noção do que ela já passou. Não tem noção do que ela fala. Ela contando que estudava na Central do Brasil, morava numa pousada, tudo, roupa e sapato dela cabia dentro de uma sapateira que ela tinha que ser trancada porque senão as pessoas roubavam. E morava numa pensão. E eu falo... Olha a história da pessoa. Minha filha diz que é meio depressiva. Eu adoro. Então não faz me comparar, mas me inspira, tá? Então contem a história de vocês. 4º ponto, felicidade. Que nota você dá para sua felicidade nos últimos 6 meses? Sua resposta é aceitável a você mesma? Essa nota que você deu é aceitável para você mesma? O que você faz para conquistar sua felicidade? O que te deixa feliz? Muita gente não sabe responder essa pergunta, tá? Depois que eu passei pela depressão, eu não sabia mais o que me deixava feliz. Você tem atividades ou pessoas que te deixam feliz? Qual a última vez que você fez essa atividade ou viu essa pessoa? Se você continuar nesse nível de felicidade, o que você pode esperar em curto, médio e longo prazo? Você considera a felicidade algo egoísta? E aí, o desafio para essa pergunta é: escreva 10 momentos que você se sentiu feliz no último mês, nos últimos 30 dias, tá? Esse é o desafio. E aí, o último, amizade. Para você, amigos são importantes? Eu cresci com poucos amigos, tá? A minha mãe me educou dizendo que amigos são sua família. E eu não sabia até então que eu gosto muito de pessoas. Eu era, pequena. E eu cresci sendo... Eu sofri bullying na escola. Eu era muito magra. Eu usava óculos e aparelho daquele que pega
do lado de fora do pescoço. As minhas calças, eu usava 2 calças, que era pra minha calça não cair, porque eu era muito magra. Então imagina uma garota de 15 anos que não tinha um corpo de menina, de mulher, e as amigas todas já tinham. Então eu era assim, colocada de lado pelas meninas, não pelos meninos. Então os meninos não estavam nem aí. Então eu tinha muita facilidade de fazer amizade com menino. Meus amigos da escola eram meninos. Eu tenho 2 irmãos, morava numa rua que só tinha menino, então eu tenho muita facilidade. Talvez por isso meu jeito mais grosseiro, mais despachado de falar, não sei. Mas eu tinha essa facilidade. Eu era sempre a última a ser escolhida na educação física, sabe? Quando tá escolhendo time, eu sempre era a última. Então isso tudo mexe com a minha história. Isso tudo muda a minha história. Porque a partir disso eu passei a me preocupar com quem era escanteado. A partir disso eu percebo no ambiente quem está sendo deixado de lado. E eu vou falar com essa pessoa. Porque eu sei o sentimento que dá. Eu sei a dor que gera. Então tudo isso me moldou. Tudo isso é minha história. E quanto mais eu falo sobre isso, mais autenticidade eu tenho. Mais chance de falar olhando no olho eu tenho. Menos chance de gaguejar eu tenho, porque é verdade, porque é autêntico. Então usem isso para cascavilhar a história de vocês e trazer isso com um formato bem contado, tá? De começo, meio e fim, de jornada do herói, de ponto A e ponto B. Tudo bem? Então vamos lá, as perguntas aqui. O quanto você se engaja nas suas amizades? E aí eu não tô falando o quanto você vê eles. Eu tô falando o que você faz quando você tá com eles. Como você engaja com essas amizades? O que você acha que te impede de ter amigos próximos? A amizade está conectada com saúde e felicidade para você? Se você tem poucos amigos ou nenhum, por que você acha que isso acontece? Talvez foi, sei lá, um casamento, uma mudança de emprego, uma mudança de estado, um filho que nasceu, um divórcio, uma morte. E aí, nos últimos 5 anos, você aprofundou alguma amizade que você já tem? Uma pesquisa foi feita que, nesse livro que eu tô lendo sobre o poder da história, eles citam uma pesquisa que foi feita dizendo que as pessoas que têm amigos no ambiente de trabalho são 50% mais produtivas e 50% mais felizes no ambiente de trabalho. Então, olha que interessante, né? O meu marido, ele tem um grupo de amigos no WhatsApp de quando... Eu acho que tem mais de 15 anos que ele não trabalha com essas pessoas. Mas o grupo continua e fazia, sim, do ambiente de trabalho muito mais legal, muito mais gostoso de estar lá, muito mais produtivo. Tá bom? Então, vocês vão notar que essas foram as 5 perguntas. Repetindo, foi... trabalho, família, saúde, felicidade e amizade. E aí vocês vão notar que todas essas perguntas, elas passam por uma palavra. E eu acho que resume muito, a gente meio que se perde quando a gente passa a se comparar nesse mundo digital. Uma palavra que é pequenininha, que fala amor, né? Seja amor por você, seja amor pela vida, seja amor pela sua família, amor por pessoas. Eu amo pessoas, amo histórias de pessoas. Tudo isso que é premissa da sua vida é o seu propósito. Então, tudo isso que você já passou, você pode sim demonstrar amor. Hoje eu consigo detectar uma pessoa muito mais rápido que tem depressão ou que está à beira de uma depressão porque eu passei. Então, isso é amor, é se importar com pessoas, tá? Quando você... É isso que move você para fazer coisas difíceis. Então, poxa, eu preciso ter um dinheiro extra. Como é que eu uso rede social para ter um dinheiro extra? Mas eu tenho muita vergonha de aparecer nos stories e fazer uma live. Mas eu sei que eu preciso disso, eu preciso passar por isso para colocar esse produto para fora, para contar a minha história. Sei lá, eu passei por um... Não tô dizendo que foi a minha história não, tá, gente? Eu passei por um relacionamento onde foi abusivo e eu, sei lá, sofri agressão física. Essa pessoa, se tiver a coragem, se vencer a vergonha ou vencer o medo dela de se expor, é amor que tá gerando isso. É amor por pensar que não vou deixar outras mulheres passarem por isso. Foi isso que a Maria da Penha fez, gente. Abriu a boca. Foi isso que um monte de mulher que tá aparecendo agora, no caso do empresário, tá fazendo. Né? É defesa, é amor por si mesma.
É tentar sobreviver e não deixar outras mulheres passarem por isso. Então, no fundo, tudo se resume a isso. A amor. Amor pela vida, amor a si mesma, amor à família, amor aos outros, tá? E aí, quando você ama, você deixa de se preocupar com os perigos, com as ameaças, com as comparações, com os haters, tá? Não tem que se preocupar com hater não, gente. Ninguém paga a sua conta, ninguém. Então, alguns medos, vergonha de gravar stories, não sei o que criar aqui na internet, não me acho boa, ou fulano é muito melhor que eu não falo direito. Gente, eu não falo direito. Eu tô começando uma consultoria com uma fonoaudióloga porque eu não falo direito. Mas tô aqui. Mas estamos aqui ensinando, estamos aqui trocando ideia, tá? Então, se você parar para analisar a sua vida, você já tem um infoproduto. E essa é a maravilha. Muita gente quer fazer o marketing, quer descobrir o seu nicho. Ótimo! Mas se você parar e der um passo para trás, você já tem a sua história, você já tem um infoproduto. Você só precisa organizar isso e colocar para fora. Você já tem a jornada do herói. Você já tem o seu ponto A e o seu ponto B. Tudo bem? Usar as dores, sei lá, os perrengues que você passou, a sequência de problemas, as dúvidas que você tem e os desejos da sua audiência que são em comum, né? Sei lá, independência, liberdade financeira, autossuficiência. Tudo isso é um ponto A, ponto B. Mostrar como você sobrepujou esses problemas. Teve ajuda de alguém, estudou alguma coisa. Os perrengues, né? Como é que foram aliviados esses perrengues? Como é que funcionou pra você? Fez algum tratamento? Eu fiz um lançamento que não foi legal pra mim. Eu conto essa minha história. Eu aprendi a fazer lançamentos e eu descobri, não é pra mim. Eu vou ficar doente se eu continuar insistindo nisso. Então, como você sobrepujou esse problema, né? O que é que você mudaria na solução que você teve? Teve algum amadurecimento? Você compartilhou de forma diferente, inspirou? E aí que você chega na fase do eu consigo. Depois que você passa por todas essas fases, é aí que você chega na fase do putz, olha tudo que eu fiz. Então façam essa lista de todas as coisas difíceis que vocês já passaram, que vocês vão chegar nesse momento de caramba, eu consigo, tá? É quando essa parte da sua história é quando a gente chama que o herói voltou pra casa. E é para mostrar, dessa vez o herói volta para casa e refaz esse caminho para mostrar às pessoas como é que faz. Para mostrar às pessoas que elas também conseguem. E ensinar, dá aqui a mão, que eu já passei por isso, vem comigo. Né? É muito mais fácil a gente fazer uma coisa com alguém que já fez. Nunca viajei de avião, mas fulano tá indo comigo, ela já viajou. Nunca passei por uma imigração, mas fulano que tá indo comigo já passou por uma imigração. Então a gente não se sente mais confiante? É isso que a gente quer. É isso que você vai ser para alguém, contando a sua história. Então, a transformação do herói é depois que você descobre o seu propósito, passa a contar a sua vida, esse herói ele é transformado, ele não consegue mais desver, ele não consegue mais desaprender, né? Então, ele precisa, é quase um chamado, ele precisa contar essa história. Então, essa minha amiga Fabiana, ela fez a palestra, eu falei um pouquinho dela, ela fez essa palestra, e antes da palestra, eu tava falando com ela por mensagem, e eu falei, Fabi, coloca aí uma a cada 3 meses. A cada 3 meses você vai fazer uma palestra. Ela falou, nossa, tá doida, Catarina? Não, muito estresse, muito não sei o quê. E aí hoje eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei, e aí, Fabi, já tá com fogo pra fazer a próxima? Ela falou, minha filha, eu saí de lá já com planos para as próximas palestras, para os convites, para saber onde vai ser, com os brindes. Eu falei, essa é a transformação do herói. Não tem mais como você dessentir. Deixar de sentir. Você sentiu que você é capaz. Você sentiu que você pode. Quando você faz sua primeira venda, você fala, caraca, é possível. Eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo fazer essa bagaça. Então é esse momento, a Gisele, ela começou a fazer um lançamento e ela vendeu um monte. Mais do que esperava. E ela falou, eu consigo fazer isso aqui. Então essa é a transformação do herói. É o momento que ele não consegue mais desver. Ele viu, ele sentiu a transformação e agora ele vai ensinar para as pessoas. Essa é a sua história. E com essas perguntas que a gente falou, você consegue chegar... Qual é a sua história?
né? Qual é a minha história? Você consegue chegar nesse grau de autenticidade e dizer, agora eu não copio mais ninguém. Agora não me falta assunto. Agora não me falta conteúdo para fazer aqui na rede social. Porque essa é a minha história. É isso que eu falo com autenticidade, olhando no olho sem gaguejar. Porque eu já sei do que eu tô falando. Porque eu já senti isso. Entendeu? Então, algumas pessoas, pra gente encerrar, eu queria só levantar um contraponto, que todo mundo fala assim, ah, mas você fica vulnerável. Eu sempre brinco aqui que a audiência de Instagram não é funcionário do FBI. As pessoas só sabem aquilo que você mostra. As pessoas só sabem aquilo que você fala. Mas muita gente fala assim, poxa, mas eu fico vulnerável contando tal situação, no meu caso, depressão, sei lá, as pessoas vão me rotular, eu vou ficar exposta. Deixa eu contar uma coisa sobre esse estágio de transformação, tá? A gente deixa pra pegar na mão de outras pessoas e ensinar como passar por esses problemas depois que a gente passou. Eu nunca liguei a câmera, quando eu tava muito mal de depressão, eu não ligava a câmera pra dizer assim, hoje eu tô com vontade de fazer bobagem, hoje eu tô... Não, a gente espera passar pelo problema pra voltar e contar, e dizer assim, daqui a mão, eu consigo te ajudar, hoje eu tô melhor. Quem assistiu minha última live viu que ainda é um assunto delicado pra mim falar. Eu tô muito melhor pra falar sobre minha própria depressão, minha própria ansiedade, minha história no marketing, como isso influenciou. Mas ainda é um ponto sensível, tá? E tenham cuidado quando vocês forem contar essa história para que as pessoas não entendam você e rotulem você com aquela história. É parte da sua história. Mas hoje, olhar para trás e dizer assim, a depressão não me define. A depressão é parte da minha história. A depressão me ajudou a desenvolver muitas outras coisas. Então, para algumas pessoas eu posso ser a Catarina depressiva, para outras pessoas eu posso ser a Catarina forte, que não desiste, persistente. Entendem o que eu quero dizer? Então eu gosto muito dessa frase, a gente não sangra em tanque de tubarão. Na hora do perrengue, na hora da dificuldade, segura, tá? Segura o que é que você vai contar. Quando você sobrepujou as coisas, aí você volta na sua jornada do herói, volta a casa, pega na mão dessas pessoas e ajuda a passar. Tudo bem? A gente não chama o amiguinho pra ir passar perrengue. Eu dei o exemplo da imigração, né? Que quando a gente... nunca passei por imigração, mas eu tô indo com fulano que já passou. Imagina passar o perrengue junto, né? Depois, quem sabe, talvez você ria da história, mas não seria muito mais legal passar com alguém que já tá experiente, que não vai mais passar perrengue, que já sabe como fazer, o que falar, onde colocar, pra que lado vai. Então, pensem nisso quando vocês vão contar a história, porque a história de vocês vai alinhar com outras pessoas, vai inspirar outras pessoas. E a gente quer inspirar, a gente não quer colocar dúvidas no caminho. A gente não quer colocar pedras no caminho e falar assim, poxa, mas Catarina ficar falando isso, agora eu não sei se eu devo, nossa, Catarina teve depressão, Catarina... Não importa, sabe? Nossa, ela ficou tão arrasada. Não sangra em tanque de tubarão. Segura. Depois que você passar o perrengue, você vai lá e conta, tá? Pra poder pegar na mão com segurança dessas pessoas. Então, eu espero que a live... Me digam se a live hoje foi útil. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu noto que cada vez mais as pessoas estão perdidas dentro em rede social. As pessoas copiam, as pessoas dão todas as dicas que todas as outras dão. E quanto mais você se apegar à sua história, menos hater você vai ter, menos problema de identidade, menos problema de autoconfiança. Você vai ter essa capacidade de falar de cabeça erguida, como a Leilani falou, né? Cabeça erguida, ombro pra trás e olhando no olho, sem gaguejar, porque é a sua história, tá bom? Então eu espero que essa live tenha ajudado vocês a voltarem, dar o passinho pra trás, pra perceber qual é a história de vocês. E aí vocês contarem essa história, né? A Gi tem uma história linda da filha dela, com os produtos que ela vende. Então, tudo isso mexe com as pessoas e inspira outras pessoas. Tudo bem? Que bom que tá ajudando. Jéssica, amei. Queremos recorte da Catarina. É muita história, gente. Eu posso, de repente,
Será que eu compartilho a minha lista de coisas difíceis? Vocês querem que eu compartilhe a lista de coisas difíceis? Ai, não tenho problema de contar, não. Já passei. Os perrengues de hoje eu dou uma segurada, tá? Mas se quiser, eu compartilho a minha lista de coisas difíceis que eu já fiz. Eu tenho 37 anos. E hoje, quando eu olho pra minha história, eu falo, como eu já fiz coisa difícil. Muita. Até a minha mãe tem 74. Acho que é. Não, 76. E ela já falou, você é muito... A minha mãe falou pra mim, você é muito forte. Eu não conseguiria fazer isso. Então, a gente precisa ter essa admiração por nós mesmas, tá? Se a gente não admirar a nossa história, e se a gente não contar a nossa história vai morrer com a gente. Se a gente não contar, se a gente não deixar gravado em alguém, em algum lugar, que legado você tá deixando, né? Então, se é pra deixar um legado, minha gente, deixa um legado pago. Deixa que as pessoas paguem pra você pegar na mão delas e você ensinar como passar. Por que não? Nada mais justo, tá? Então, pra fechar com a clareza, 2 perguntinhas pra vocês saberem se vocês precisam ou não compartilhar algo. Às vezes a gente fica inseguro, compartilho isso, não compartilho isso. Então, 2 perguntinhas. Alguém pode se beneficiar com isso que eu vou compartilhar? Se sim, se você sente certeza, conta. Mas aí tem uma outra pergunta. Eu vou expor alguém contando essa história? Então, se a resposta para essas perguntas vier com clareza, com segurança, conte sua história. Se a resposta for não, dá uma segurada ainda, tá? Eu gosto muito de pensar nessas 2 perguntas. Já tive muito problema contando mais do que devia. Já tive... Eu sou muito aberta. Eu não escondo muitas coisas. E por causa disso, eu já expus outras pessoas. Eu já chorei muito por causa disso, porque as pessoas ficavam chateadas. Eu lembro que em uma, assim, icônica, foi quando eu era pequena. Eu acho que eu tinha, 6 anos, 7, mas eu nunca esqueci dessa história. Eu ouvi uma história do meu pai e da minha mãe em casa, dizendo que eles não gostavam da minha professora da escola. E não achavam ela uma professora boa. E aí, quando foi no outro dia na escola, eu falei, meu pai não gosta de você. E aí, a minha professora mandou chamar meu pai. Meu pai e minha mãe ficaram assim com a cara no chão, não tinha mais onde se esconder. Eu lembro do silêncio absoluto e fúnebre que foi a volta pra casa, dentro do carro. E eu nunca esqueci isso, né? E ele falando assim, você não pode contar tudo, foi uma opinião do seu pai, ele discordou desse ponto, não é que ele não gosta da professora, parari, parará. Então, isso nunca me saiu da cabeça, né? De que a gente não conta tudo. A gente conta, é parte da nossa história, mas a gente... Boca aberta, Jessi, verdade. Então, a gente passa a filtrar, a gente vai expor alguém vai se identificar com isso, vai se sentir consolado, vai se sentir inspirado com essa história. E aí você decide se conta ou não, tá? Eu espero que vocês deem passinhos pra trás, percebam a sua história, valorizem a sua história e botem pro mundo. Porque já tem tanta coisa ruim no mundo. Se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não fizer nada de bom, o mal já venceu, tá? Então, é nosso papel fazer, principalmente como mulheres, eu gosto de chamar mulheres de agentes multiplicadores. A gente tem o dom de multiplicar o que é bom, tá? De tocar vidas, de inspirar outras mulheres. Então, façam isso. Usem esse dom que vocês têm, que todo mundo tem, e coloquem pra fora. Coloquem a história de vocês pra fora, seja numa mentoria, seja num desafio, seja num grupo de apoio, seja num curso. Não tem nada de errado vocês ganharem dinheiro por isso. Tudo bem? Eu espero que essa live tenha ajudado, eu espero que vocês tenham se empolgado para contar a sua história, para vocês inspirarem outras pessoas, tá? E eu espero também que vocês tenham uma excelente sexta-feira, afinal de contas hoje é fim de semana. E amanhã passem o dia com a família, se divirtam, façam o que for bom. Tá bom?
Um beijo enorme pra vocês. Obrigada pela presença de vocês. Ah, a Jéssica tá falando pra eu cortar e fazer que nem podcast. Vou fazer, Jéssica. Essa live também vou fazer o upload lá no YouTube, tá? Toda live que eu faço aqui, eu faço lá. Eu salvo lá no YouTube. Então, vai ficar lá também. Ah, eu não pareço ter 37, Jéssica? Obrigada, eu tenho 37. Muito gentil você. Um beijo, gente. Se cuidem. Sexta-feira tem mais.